Fala galera, eu sou Tainan Greff, especialista em boxe olímpico formado em Cuba e esse é o canal Ciência do Boxe. Galera, hoje nós vamos falar sobre tempo, dosificação do tempo, entre outras coisas. Como diria Cazuza, o tempo não para. O tempo é a coisa mais preciosa que todos nós temos na vida e no esporte não é diferente. O tempo é primordial para várias coisas no boxe. Nós vamos falar delas aqui agora. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre o tempo de um atleta, do ponto de vista geral, é o seguinte: nós temos altos e baixos fisiologicamente que nos vão possibilitar ter mais força, mais velocidade, mais resistência por um período de tempo. Então, a vida útil ideal de um atleta, ela vai até, no máximo, desenvolvendo, em média, estourando em algumas pessoas uns 30 anos, obviamente sem doping, sem nada. Por quê? Porque fisiologicamente, depois dessa idade, tudo começa a despencar, ou seja, você começa a perder força inevitavelmente, você começa a perder velocidade inevitavelmente, você começa a perder rapidez de reação inevitavelmente, entre outras coisas. Óbvio que quando, dependendo do treinamento, você consegue manter isso por mais tempo. Agora, continuar desenvolvendo depois dos 30 anos realmente é muito difícil. Talvez exista, mas é 1 em 1 milhão. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que para o atleta chegar na forma competitiva, ou pelo menos no maior rendimento que ele já teve, ele tem que tentar chegar nesse auge antes dos 30 anos para depois tentar conseguir manter esse ritmo. Um ótimo exemplo disso é o Lomachenko. Lomachenko foi bicampeão olímpico. E, na minha opinião, ele era melhor lutador na época do que é hoje em dia, mas ele ainda continua mantendo muito do que ele tinha hoje em dia lutando boxe profissional. Mas a idade chega para todo mundo, o tempo chega para todo mundo e é inevitável, depois dos 30 anos, geralmente, o boxeador começa a decair o boxe, porque fisiologicamente ele começa a perder essas capacidades físicas. Principalmente o boxeador que depende muito da força ou da velocidade. Por quê? Porque a força e a velocidade, fisiologicamente, são as capacidades físicas que vão se perder mais rápido ao longo do tempo. A resistência, ela dura um pouco mais. Tanto é verdade que vocês podem ver aí, por exemplo, os corredores de 100 metros, depois dos 30 anos eles não duram muito, porém, na maratona, que é um esporte de extrema resistência, você vai ver sim pessoas com 30 e poucos, até 40 anos às vezes, ainda correndo e ainda tendo um ótimo rendimento. Por isso é que a idade ideal para se começar, ou seja, para uma pessoa que quer ser atleta, começar a treinar boxe, segundo a literatura, dizem que é 10, 11, 12 anos. Essa média aí é uma média boa para se começar a treinar um indivíduo que realmente pensando já em ele ser um bom atleta. Até os 25 anos, meu irmão, você tem que estar cuspindo fogo e no seu auge para realmente você conseguir ter o melhor do ideal da sua forma esportiva, do seu alto rendimento. Não quer dizer que se você tem 20 anos, 15 anos, 18 anos e quer começar a fazer boxe, você não possa ser um campeão ou ser um baita de um atleta. Porém, se você conseguir ser um baita de um atleta começando com 20 anos, imagina se você tivesse começado com 11. Essa é a questão. Então, o ideal é isso. Outra questão importante em relação ao tempo e à vida útil do boxeador é que você tem que priorizar no início da carreira de um atleta que ele aprenda muito bem ou o máximo que puder sobre a técnica, as capacidades físicas básicas e já vá criando qualidades volitivas, ou seja, qualidades psicológicas para ser um boxeador. E isso, meus amigos, leva pelo menos uns 3 anos, segundo a bibliografia, inclusive, de alguns cubanos que eu estudei lá em Cuba. Inclusive, os cubanos têm uma metodologia que se chama programa de ensino, que é o quê? São 3 anos ensinando, um ano a larga distância, no outro a curta e outra a meia distância, com todos os elementos técnicos de cada uma delas, principais, e tentando aí já criar a base de fortalecimento e as capacidades físicas básicas de um boxeador. E aí depois disso, geralmente os melhores são selecionados e aí então eles vão polindo esse boxeador à medida do possível. Outra questão importante em relação ao tempo é o seguinte: gente que treina para competir, quer ser atleta 2, 3 vezes por semana, é bosta. Já vou dizer claro aqui, me xinguem, falem o que quiser, é bosta. Quem treina para competir tem que treinar 5, 6 vezes por semana. Tem que treinar isso. Se você faz somente boxe, você tem que treinar 5, 6 vezes por semana.
Quem treina 2, 3 vezes por semana, me desculpa, mas a vida do boxeador útil é curta. Você tem que aproveitar o melhor tempo possível e tem que treinar praticamente todo dia. Não é fácil criar um hábito motor, por isso é necessário repetir, corrigir, criar condições diferentes e o treinador tem que ser bom no que ele faz para criar um bom hábito motor com uma técnica bem polida. Então, o treinamento tem que ser diário. Outra coisa muito importante em relação ao tempo é dentro da sessão de treinamento. Não adianta, mesmo que você treine 5 vezes por semana, 6, treinar 1 horinha por dia se você quer ser um atleta. Obviamente isso vai depender da treinabilidade, da experiência, do tempo de treino de cada pessoa. Se o cara está iniciando, se ele é um cara sedentário, talvez treinando 1 hora, 1h30, até 2 horas por dia, está muito bem para ele, respeitando a treinabilidade dele, obviamente. Porém, para quem quer ser atleta, quem já treina há algum tempo, porra, treinar 1 hora por dia, velho, é cagada, meu irmão. Vamos lá, vamos dizer que você faça 12 minutos de aquecimento. Vamos dizer que você vive no frio igual eu aqui no Rio Grande do Sul, você tem que aquecer uns 15 minutos. Aí a parte final leva uns 5 minutos, já são 20. Para 1 hora faltam 40 minutos. Aí você tem que fazer escola de boxe, escola de combate dirigida, escola de combate livre, você faz uma sombra. Isso só a parte técnico-tática, ou praticamente tática. E aí já foi esses 40 minutos, aí a parte física fica onde? Enfim. Então, e não adianta você querer colocar a parte física junto com a técnica em 40 minutos, porque aí você não vai dar devido tempo necessário para a parte técnica, nem para a parte física e vai acabar desenvolvendo quase nada dos dois. Então é importante dedicar no mínimo por dia 30 minutos para a parte técnica, tá? E aí, obviamente, isso vai depender da treinabilidade, tanto a parte técnica como principalmente a física. Mas, basicamente, saber quanto tempo eu devo dar para cada aluno vai fazer com que você consiga, ao longo prazo, otimizar esse trabalho da vida útil do boxeador para ele estar conseguindo chegar no auge dele. E eu podia ficar aqui até amanhã falando de coisas relacionadas ao tempo, mas, como última coisa, seria a de você saber exatamente quanto tempo você pode e deve descansar para treinar o mesmo treino novamente. Por exemplo, já tenho vídeos aqui que eu disse que um boxeador corre, ou seja, ele treina resistência aeróbica no máximo 3 vezes por semana, de 2 a 3 vezes por semana. Um boxeador ele deve treinar treino de força, visando qualquer tipo de força, no máximo de 2 a 3 vezes por semana. Capacidades físicas que têm uma recuperação metabólica rápida, com uma rapidez de reação, podem ser treinadas todos os dias. Velocidade, eu gosto de treinar de 3 a 4 vezes por semana. Por quê? Porque a velocidade é a capacidade física mais importante do boxeador. Enfim, saber quanto tempo eu devo descansar para fazer um treino novamente de força ou da capacidade física que for também é muito importante. Se você quiser mais informações desse tipo, um pouco mais talvez profundizadas, comece a acompanhar as playlists do canal. Existe a playlist preparação física, técnica, tática, etc, etc. Comecem a acompanhar isso, que vocês vão aprender bastante sobre toda a parte do treinamento científico do boxe. Bom, no mais era isso, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha servido esse vídeo para alguma coisa, espero que vocês tenham aprendido, já deixa aquele like cabuloso, se inscreve no canal, ativa o sininho e apoia-se, link na descrição. Eu não ganho nada com o YouTube, se você quiser me ajudar com qualquer tipo de coisa, seria de bom grado, beleza? No mais era isso e @Ciência do Boxe é a página do Facebook e Instagram, beleza? Qualquer coisa tamo aí, deixe nos comentários e o Boxe é Ciência. Valeu, galera!